Olá, hoje a gente vai mergulhar num projeto de lei que pode, de verdade, redesenhar o futuro da gerontologia no Brasil. É uma legislação que era muito esperada, cheia de boas intenções, mas que também esconde alguns detalhes perigosos que podem acabar criando uma desigualdade bem no coração da profissão. Vamos entender o que está em jogo. Regulamentar uma profissão, à primeira vista, parece sempre uma coisa boa, né? Um avanço óbvio e necessário. Mas a grande pergunta aqui é: esse progresso está sendo pensado para todo mundo de forma igual? Como a gente vai ver, a resposta não é tão simples quanto parece. Bom, para a gente entender essa discussão toda, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e reconhecer os avanços. O projeto de lei, o PL 9003 de 2017, é o resultado de anos de luta da categoria por reconhecimento, por mais segurança e, claro, por valorização. Era uma demanda antiga e muito justa. E o projeto teve mérito, sim. Ele passou por várias comissões importantes. E olha, antes de mais nada, vale lembrar que no Brasil a gente tem duas formações superiores em gerontologia, ok? Tem o bacharelado, que dura 4 anos, e o curso de tecnólogo, com os 3 anos. Um dos maiores acertos da lei foi justamente unificar o título de gerontólogo para esses dois profissionais. Outro ponto positivo foi definir a gerontologia como uma profissão que exige graduação, e não algo que você consegue só com uma posse. Então, no papel, parecia um cenário perfeito de união e de progresso. Pois é, parecia até que o pessoal do Movimento Nacional dos Tecnólogos resolveu ler as letrinhas miúdas do texto. E o que eles encontraram lá? Uma falha grave. Uma divisão que, na prática, cria uma hierarquia dentro da mesma profissão. Agora, aqui a gente precisa prestar muita atenção na linguagem. Olha só a diferença nos verbos. Para os bacharéis, o artigo 4º da lei reserva as funções mais estratégicas, sabe? Consultoria, auditoria. Agora, para os tecnólogos, o artigo 5º usa palavras como participar, colaborar, auxiliar. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que um tecnólogo, mesmo um com anos de experiência, poderia ser legalmente impedido de liderar um projeto, sendo obrigado apenas a auxiliar um bacharel, que talvez tenha acabado de se formar. Essa linguagem cria uma ideia de subordinação. E a conclusão do MNT nacional é bem direta e, para ser sincero, bem alarmante. Essa diferença nas palavras não é só um detalhe. Ela cria uma reserva de mercado, tirando os tecnólogos das funções de maior responsabilidade e, claro, de melhor remuneração. O ponto aqui é que a lei que devia unir, na verdade, está separando. E o buraco é ainda mais embaixo. As consequências práticas dessa divisão vão muito além do que cada um pode fazer no dia a dia. O problema é sobre quem vai ter o poder de fiscalizar e, no fim das contas, de definir o futuro da profissão. Isso leva a gente para uma pergunta fundamental que o projeto de lei simplesmente deixa no ar. Se a gerontologia vai ser regulamentada, quem vai fiscalizar? A falta de uma resposta para isso cria um vácuo muito perigoso. E aqui está a falha que talvez seja a mais grave de todas. O projeto não fala nada sobre a criação de um Conselho Federal de Gerontologia. Sem um órgão próprio, independente, a profissão fica totalmente vulnerável. Outros conselhos, como o de enfermagem ou de serviço social, poderiam interferir, cada um defendendo os seus próprios interesses. Para entender o tamanho do risco legal disso, a gente precisa falar rapidinho da ADPF 131. De forma bem simples, é uma decisão do nosso Supremo Tribunal Federal que protege o direito de qualquer pessoa de trabalhar na sua profissão. Ela impede que regrinhas menores, de conselhos, por exemplo, limitem o que um profissional com um diploma de nível superior pode fazer. Então, o cenário de perigo fica muito claro, né? Sem um conselho próprio, o que acontece? Um conselho de outra área poderia simplesmente criar uma regra proibindo tecnólogos de fazerem certas coisas, dizendo que aquilo é exclusividade da categoria deles. Isso não só acabaria com a autonomia dos tecnólogos, como iria contra o que o próprio STF já decidiu. Mas, diante de tudo isso, o MNT Nacional não ficou só na crítica. Eles apresentaram soluções, propostas bem claras e objetivas para consertar essas falhas e garantir que a lei seja justa. A ideia se baseia em 3 mudanças fundamentais. A proposta é muito focada. Primeiro, garantir a autonomia. Como? Trocando aqueles verbos como colaborar por verbos de ação como executar, implementar. Segundo, acabar com a reserva de mercado. Simples, as funções estratégicas como consultoria e auditoria passam a ser de todo mundo, de bacharéis e de tecnólogos. E terceiro, talvez o ponto mais importante, criar um Conselho Federal com representação igualitária, 50-50. Assim, ninguém domina a discussão e nenhuma voz é calada. É muito importante a gente ter em mente que esse jogo não está jogado. Essa história toda ainda está sendo escrita. As propostas de mudança estão na mesa, mas o futuro do projeto de lei ainda está em aberto. É um momento decisivo. Neste momento,
O PL 9003 de 2017 continua lá, tramitando na Câmara dos Deputados. O que isso significa? Significa que ainda dá tempo de fazer essas alterações, de consertar o texto, mas claro, essa janela de oportunidade não vai ficar aberta para sempre. E o compromisso do Movimento Nacional dos Tecnólogos é muito claro. Eles continuam mobilizados, conversando com os deputados, alertando todo mundo para garantir que a lei, no final, seja um avanço de verdade, um símbolo de respeito e de união, e não de segregação profissional. E assim, a gente termina com a pergunta que vai, de fato, definir o futuro dessa profissão no Brasil. A regulamentação da gerontologia vai ser lembrada como um momento que fortaleceu e uniu todo mundo da área, ou como a lei que, desde o seu nascimento, já criou uma desigualdade entre profissionais que têm o mesmo título. O resultado depende do que for decidido daqui para frente.